A partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra. Olá, povo de Deus, povo lindo, povo querido, povo abençoado. Que bom poder estar aqui mais uma vez, tendo o privilégio que Deus nos concede de junto podermos adorarmos a Deus e aprender um pouquinho mais da sua palavra. Eu quero, querido, trazer aqui uma palavra para a nossa meditação e eu quero ler um texto que está no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que é um texto conhecido por todos nós. A palavra de Deus vai dizer: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcança misericórdia. Eu quero começar, querido, fazendo uma pergunta aqui para nós. O que é pecado? E quando nós falamos de pecado, nós lembramos logo de adultérios, dos homicídios, dos pecados escandalosos. Pecado, querido, é transgredir a lei de Deus, errar o alvo. Aí talvez venha alguém vai falar assim: pastor, eu não estou transgredindo nenhuma lei de Deus, então eu não estou pecando. Mas, querido, a palavra de Deus vai dizer no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A prova, meu irmão, de que todo homem é pecador é que ele sofre, sente dor e morre. O que nós vemos hoje é muitas pessoas pecando. Irmãos, entendam que primeiro, antes do pecado ser um ato concreto, o pecado nasce aqui, na nossa mente. A palavra de Deus vai dizer no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, querido, eu entendo que você ser tentado não é pecado. Pecado é você alimentar isso que você está sendo tentado. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje são pessoas pecando contra Deus. João capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, mediante esta palavra, eu aprendo que se a pessoa não crê em Jesus, ela está condenada ao inferno, a não ser que ela se arrependa. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ou seja, irmãos, quantas pessoas pecando no sentido de destruir o templo do Espírito Santo, que é o próprio corpo. Destruindo com cocaína, com maconha, com cigarro, com bebida, com prostituição, com adultério. Quer ver, querido, outro tipo de pecado? Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 22, versículo 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então significa que se eu odeio o meu próximo, meu irmão, eu estou pecando, ou seja, eu estou transgredindo uma lei de Deus. Meu irmão, olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então, meu irmão, veja que se você pode ajudar alguém e não faz, é pecado. E o que nós vemos hoje é muitas pessoas fazendo isso, cometendo esses pecados. Eu quero, irmãos, falar um pouquinho aqui
sobre isso. Primeiro, muitos cometem pecado e não confessam. Talvez por ignorância, né? E a esses que fazem por esse motivo, cometem pecado, não confessam, mas por ignorância, a palavra do Senhor Deus, ela vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Mas sabe o que é que nós vemos também, querido? Nós vemos também que muitos cometem pecados, não confessam, porque querem fazer igual a Caim, ou seja, querem encobrir o seu pecado. Agora, eu vejo também, querido, que muitos confessam os seus pecados, porém não deixam. Confessam muitas das vezes por medo, por culpa, por remorso, porque não está se sentindo bem, mas não tem arrependimento verdadeiro. Outros têm os pecados confessados, né, deixados, igual que está escrito. Lucas capítulo 19, versículo 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Veja, meu irmão, que ele está confessando o seu pecado, promete restituir quem ele defraudou. Ou seja, aqui nós vemos claramente que ele quer deixar a prática do pecado. E sabe o que nós vemos hoje, meu irmão? É que pessoas, e por que não dizer muitos cristãos, muitos crentes, irmãos em Cristo Jesus, pecando e não estão nem aí. E pior, não estão nem aí com as consequências, querido, do pecado. Porque tem consequência. Talvez você pergunte: pastor, qual é o resultado de quem vive no pecado? Você quer viver no pecado, querido? Tem resultados. Porque nós sabemos que é a lei da causa e do efeito. E esse resultado vale para todo mundo físico, meu irmão, no mundo social e no mundo espiritual. Olha só o que a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 1, versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Irmão, quando a pessoa quer viver uma vida de pecado, ela fica insensível, sem afeto. Quem vive no pecado, um dos resultados está no texto que nós lemos: nunca prosperará, ou seja, uma vida travada. Talvez você vai dizer assim: ah, pastor, fala sério, eu vou discordar porque eu conheço muita gente que está vivendo no pecado e é próspero, né? Pois é, irmão, só que você está confundindo riquezas com prosperidade. Olha o que a palavra vai dizer no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Repara, meu irmão, ele pode ter muito dinheiro, mas a vida dele está travada. A vida dele está destruída em alguma área, não tem paz no coração, não tem alegria de viver, vive perturbado, ansioso, com medo, vive uma vida conjugal infeliz. E tem dinheiro, é milionário. A palavra de Deus, irmão, ela vai dizer no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 10, que o ímpio tem muitas dores, o ímpio tem muitas dores. E o que nós estamos vendo, irmão, quantos por aí estão bebendo? O resultado desse pecado da bebida? Cirrose hepática. Quantas pessoas estão fumando muito? Resultado do pecado. Ataque cardíaco, câncer. E detalhe, alguns desses que fumam e bebem estão dentro da igreja, têm cargos na igreja. Se assusta não, querido? Quantos vivem uma vida de promiscuidade sexual?
resultado do pecado. Nós tivemos aí alguns anos AIDS, outras doenças sexualmente transmissíveis. Irmão, repare que quando nós olhamos os telejornais, nós vemos que 50% dos acidentes, o motivo da causa, é embriaguez, a bebida. Olha, querido, aí nos dias de hoje, olha o que é maconha, o que é o crack, o que essas drogas estão fazendo com os nossos jovens. A consequência desse pecado, morte prematura. Quantos jovens estão morrendo por causa das drogas? A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa te ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Pecado, querido. E Deus tem se manifestado nesses últimos dias, mostrando ao povo de várias formas seus pecados. Deus tem mostrado através da sua própria palavra. A palavra de Deus, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Às vezes, querido, nós perguntamos: por que fulano não para de pecar? Por que eles estão escravos do pecado? Mesmo sabendo que é pecado, ele não para de pecar. A palavra de Deus diz no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se tal servo. Agora, meu irmão, para terminar, eu quero terminar para você que está me ouvindo, para você, meu irmão, você, minha irmã. Você quer ir para onde? Talvez seja uma pergunta meio, como eu posso dizer, talvez você pense: pastor, é sério que você está perguntando isso? Mas eu vou te perguntar: você quer ir para onde? Para o céu ou para o inferno? A palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, a Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que se encontrem. Queridos, só de dizer, só você falar: pastor, eu quero ir para o céu, não adianta. Porque ir para o céu ou ir para o inferno vai depender de sua prática de vida, que está em concordância com Deus. Irmãos, eu garanto que se dependesse de Deus, Ele levaria todos para o céu. Porque quando você pega a palavra de Deus, 1 João capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso quer dizer que a essência do caráter de Deus é o amor. Só, meu irmão, que Deus, Ele respeita os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Deus te deu livre-arbítrio. Ele deixou você escolher, Ele deixou você decidir se você quer ir para o céu ou para o inferno. Talvez você pergunte: pastor Wanderson, quais foram os princípios, as normas de quem vai para o céu ou vai para o inferno? O salmista, no Salmo 9, versículo 17, ele diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Irmão, ímpio é aquele que vive na prática do pecado. Sabe, irmão, todos que se esquecem de Deus. Isso é, pessoas que tiveram relacionamento com Deus e se desviaram. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 ao 14, ele vai dizer assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias,
durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. A palavra de Deus ainda vai dizer no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Querido, aquele que teve uma experiência com Deus, abandonou a Deus, o seu estado agora é pior do que antes e vai para o inferno. O apóstolo Paulo, escrevendo a seu filho na fé, ele diz lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. E isso é o que muita gente tem feito, abandonado a Deus. Eu quero terminar aqui lendo o que a palavra de Deus diz em relação de quem vai para o inferno. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Veja bem, irmão. Mas quanto aos tímidos, tímido aqui não tem nada a ver com temperamento. Um exemplo é: eu respeito o evangelho, mas ainda não chegou a minha hora, ou seja, não querem compromisso. Incrédulos, querido, os que não creem em Jesus, não creem no céu, não creem no inferno. Homicida, aquele que tira a vida do outro. Fornicário, todo tipo de ato na área sexual. Feiticeiros que fazem feitiços, macumbas. Idólatras, aqueles que se curvam diante de estátuas. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 5, são como a palmeira, a obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer o bem. Mentiroso. Querido, tem gente que mente tanto que acha que a mentira dele é verdade. João 8,44, vós tendes por pais o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, querido, essa classe aqui que a Bíblia fala, vão tudo para o inferno. E o que é o inferno? Jesus no Evangelho de Mateus falou mais do inferno do que do céu, querido. É um lugar que representa a ira de Deus sobre impiedades. Mateus capítulo 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Inferno é um lugar de sofrimento que o ser humano não consegue imaginar. Então, meu irmão, para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? A escolha é sua. Mas para você ir para o céu, a palavra de Deus, ela vai dizer claramente que nós temos que nos santificar. Porque sem santidade nós não veremos a Deus. Que você, através dessa palavra, você que me ouve, talvez por um momento você estava na presença de Deus e por algo você se desviou, você caiu, mas Deus te chama hoje para a reconciliação. Deus te chama hoje para que você volte a trilhar os caminhos do Senhor e receber a vitória
em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, a sua vida. Se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe com outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.